Olá, galerinha do Calculando, aqui é o Felipe, trazendo mais uma videoaula para vocês. E agora a gente vai entrar na matéria de Cálculo 1, né? Estávamos fazendo os vídeos sobre pré-cálculo, agora a gente vai entrar em Cálculo 1 com limites, ideia intuitiva, limites laterais e limites infinitos. Bora lá! Bem, então vamos começar com a ideia intuitiva de limite. A ideia intuitiva de limite é: o limite de uma função f trata sobre o estudo de valores da f de x que se aproximam de um valor L, ou seja, a nossa imagem se aproxima de L quando x tende a um ponto A, e isso é denominado por limite de x tendendo a da f de x igual a L. L é o valor que é aproximado da nossa imagem quando o nosso x tende a A. Então, quando x tende a A, nossa imagem se aproxima de L. Vamos ver isso graficamente aqui. Então, qual é o limite da f de x igual a x ao quadrado quando x tende a 2? Aqui, graficamente, ó, se a gente olhar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, quando x está tendendo a 2, a nossa imagem está tendendo lá para 4, né? Ó. Da esquerda para a direita está indo para 2, olha a nossa imagem indo para 4. E da direita para a esquerda também, ó, vem daqui e a nossa imagem está indo lá para 4. Bem, então a gente pode concluir que o limite x ao quadrado é igual a 4, quando x tende a 2. Quando a gente monta uma tabelinha, a gente vai olhar pela esquerda de 2. São valores menores que 2, ou seja, 1,997, 1,998, 1,999. Quando a gente substitui esses valores de x, a nossa imagem f de x vai se aproximando de 4, vai 3,988, 3,992, 3,996, e isso vai se aproximando de 4. A mesma coisa pela direita. Pela direita são valores maiores do que 2. Então, 2,003, 2,002, 2,001. Quando a gente substitui esses valores em x, a nossa imagem vai se aproximando de 4. 4,012, 4,008, 4,004. Com isso, a gente pode chegar à conclusão que o limite de x ao quadrado com x tendendo a 2 é igual a 4. Beleza? Tem mais um exemplinho aqui. Qual o limite da função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1? Então, vamos ver graficamente. A função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é esse gráfico aqui. Beleza? Então, vamos olhar. Primeira coisa, por que essa bolinha aqui está aberta, né? Se a gente for lembrar de domínio, quando x tende a 1, essa função não está definida, porque não pode ter zero no denominador. Por isso que essa bolinha aqui é aberta. Se a gente olhar pela esquerda, olha aqui, ó, nossa função quando está indo para 1, o x aqui, ó, aqui, ó, vindo para 1, a nossa imagem está indo para 2. Pela direita, a mesma coisa. Quando está vindo para 1 do x aqui, a nossa imagem está indo para 2. Então, a gente pode concluir que o limite x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é igual a 2. Novamente, é o mesmo esquema da tabela. Pela esquerda de 1, valores menores que 1. Então, 0,997, 0,998, 0,999. Se a gente substituir esses valores nessa função aqui, a gente vai começar a se aproximar de 2, ó. Substituindo 0,997, a gente vai resultar 1,997. Aí, substituindo 0,998, vai resultar em 1,998. Substituindo 0,999, resulta em 1,999. Ou seja, pela esquerda de 1, quando a gente substitui valores próximos de 1 em x, a gente recebe uma imagem que se aproxima de 2. E pela direita, a mesma coisa. A gente pode observar aqui, substituindo valores maiores que 1, né? Pela direita são valores maiores que 1, ou seja, 1,003, 1,002, 1,001, sempre se aproximando de 1, a gente vai ter a nossa imagem se aproximando de 2 também, tá? Dá para ver aqui, beleza? Com isso, a gente pode concluir que o limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é igual a 2. Tá, limites laterais. Qual a importância do limite lateral? O nosso limite só existe se os limites laterais forem iguais. Se eles forem diferentes, o nosso limite não existe. Então, aqui, ó, o limite existe se apenas se o limite de x tendendo a pela esquerda for igual ao limite de x tendendo a pela direita. Ó, pela esquerda, lembra, valores menores. Pela direita, valores maiores do que o ponto que você está estudando. Então, o limite de x tendendo a é o limite de x lateral quando x tende a pela esquerda. E o limite de x tendendo a pela direita é o limite lateral de f quando x tende a pela direita. Então, é o que eu falei para vocês antes. Só vai existir se esses limites laterais forem iguais, tá? Então, verifique se o limite da função, essa função aqui por partes, f de x, se x for maior ou igual a 1, e x ao quadrado se x for menor que 1, existe no ponto a igual a 1. E a gente vai verificar como? Através dos limites laterais. Ou seja, se der igual, esse limite existe.
Se der diferente, ela não existe. Então, graficamente, ó, x, se x for maior ou igual a 1. Então, a função x, y igual a x, né? A função identidade, que corta aqui em 0, só que só vai até 1, porque x tem que ser maior ou igual a 1. Quando x é menor que 1, uma parábola com a concavidade para cima, porque é a função x ao quadrado. Então, se a gente olhar os limites laterais aqui já, sem substituir nada, a gente pode ver que esse limite existe, né? Vamos olhar. Da esquerda para a direita, olha a nossa função, quando o x está tendendo a 1, o y, que é a imagem, tende a 1 também. Da direita para a esquerda, a nossa função está tendendo a 1 e a nossa imagem também está tendendo a 1. O nosso x está tendendo a 1 e a nossa função, que no caso é a nossa imagem, está tendendo a 1 também, beleza? Então aqui, ó, limite de x ao quadrado, de x tendendo a 1 pela esquerda, dá 1 ao quadrado, que é 1. Limite de x tendendo a 1 pela direita, de x é igual a 1. Então aqui a gente... Então o nosso próximo tema agora são limites infinitos, que é quando a gente vai tender nosso limite para um ponto e esse limite vai resultar em mais ou menos infinito. Aqui, ó, os limites infinitos são quando o limite de x tendendo a da f de x é igual a mais ou menos infinito. Vamos dar um exemplo. Calcule o limite de x tendendo a 0 de 1 sobre x. Tá, a gente vai ter que calcular pela direita e pela esquerda. Ó. Para calcular esse limite, utilizaremos limites laterais, que é o pela direita e pela esquerda. Se for igual, esse limite existe. Se forem diferentes, esse limite não existe. Então, vamos começar pela esquerda. Limite de 1 sobre x, de x tendendo a 0 pela esquerda, dando menos infinito. Poxa, professor, você falou para mim que quando o denominador zera, essa função não está bem definida, né? Mas aqui o denominador não é zero, são valores próximos de zero. Aquela ideia intuitiva de limite. X não é zero, x está tendendo a zero, e nesse caso pela esquerda, ou seja, valores menores que zero. Menos 0,00001. Vocês podem até testar aí na calculadora de vocês. Divide 1 por menos 0,00001. Você vai obter um número muito grande negativo. Por isso que esse limite aqui dá menos infinito. Beleza? Substitui na calculadora, que é legal de vocês verem que acontece isso mesmo. E quando x está tendendo a 0 pela direita, o que acontece? A gente pode substituir? Pode. Por quê? Porque x não é igual a 0. X é valores tendendo a 0 pela direita. Ou seja, 0,00001, por exemplo. Se você divide 1 por um número muito pequeno positivo, vai dar um número muito grande positivo, que é o mais infinito, tá? Quanto mais você se aproxima de zero, maior vai ser a sua imagem. Então, quando x está tendendo a zero, sua imagem está crescendo infinitamente. Isso quer dizer que o seu limite de 1 sobre x com x tendendo a zero pela direita é igual a mais infinito, certo? E agora, esses limites são diferentes. O que a gente pode concluir? Ó, os limites laterais diferem, logo o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero não existe, né? Esse e ao contrário com um risquinho no meio quer dizer que o limite não existe. Agora, graficamente, para a gente ver que acontece isso mesmo. Então, ó, x tendendo a zero é o eixo y. Da direita para a esquerda, vindo aqui nossa função, ó, quando x está tendendo a zero é o que nossa imagem está fazendo, crescendo infinitamente. Nunca vai tocar o eixo y, tá? Ela vai crescer infinitamente e o y vai crescer infinitamente, que é a nossa imagem. Da esquerda para a direita agora, ela vem e vai decrescer infinitamente, ou seja, a imagem vai para valores muito pequenos negativos, tá? Então, menos 10 mil, menos 10 milhões, menos 100 milhões, vai crescendo infinitamente, por isso dá menos infinito quando a gente olha x tendendo a zero da esquerda para a direita. Quando é da direita para a esquerda, vai para mais infinito. A sua imagem cresce infinitamente. Beleza? Bem, vamos para mais um exemplo de limites infinitos. Calcule o limite de 1 sobre x quadrado quando x tende a zero. A gente vai seguir aqueles mesmos passos pela esquerda e pela direita. Então, quando a gente faz o limite de x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x ao quadrado, ó, quando vai 0 ao quadrado, 0 pela direita ao quadrado, a gente vai resultar em 0 pela direita. Valores de 0 pela direita são 0,00001. Isso elevado ao quadrado vai dar um número muito pequeno, só que ainda positivo. Se você dividir um número por um número muito pequeno, a sua imagem vai crescer muito. Você pode pegar sua calculadora e fazer esse teste. Divide 1 por 0,00001. Vai dar um número muito grande. Então, conforme menor o número,
maior vai ser a sua imagem. Então aqui a gente chega à conclusão que o limite de x tendendo a zero pela direita, de 1 sobre x ao quadrado, vai ser mais infinito. Beleza? Pela esquerda, se a gente pegar menos 0,00001 e elevar ao quadrado, a gente vai ter um zero pela direita. Qualquer número negativo elevado a um expoente par vai ficar positivo. Por isso que aqui a gente resulta em zero pela direita. Então a gente pode concluir que o limite de x tendendo a zero pela esquerda de 1 sobre x ao quadrado é igual a mais infinito. Esse limite existe? Não existe. Tá? Ah, mas se ele não existe, por que você colocou aqui que é mais infinito? A gente pode chegar à conclusão de que como os limites laterais crescem infinitamente, a imagem dos limites laterais cresce infinitamente, o limite de x tendendo a zero sobre o limite de x tendendo a zero de 1 sobre x ao quadrado vai crescer infinitamente também a imagem. Só que esse limite não existe. Por quê? Para um limite existir, o resultado tem que ser igual dos limites laterais e tem que ser um número real. Mas infinito não é um número real. Graficamente, se a gente olhar, ó, da esquerda para a direita vai subir infinitamente, então nossa imagem vai crescer infinitamente. E da direita para a esquerda também vai crescer infinitamente. Então a gente pode concluir que o limite de x tendendo a zero de 1 sobre x ao quadrado é igual a mais infinito. Quer dizer que esse limite existe? Não. Quer dizer que quando x tende a zero, essa função aqui vai ter o valor da imagem crescendo infinitamente. Bem, agora que já sabemos identificar limites infinitos, a gente tem uma coisa chamada assíntotas verticais. E o que são elas? É uma reta que é denominada assíntota vertical do gráfico da função f, se pelo menos uma das alternativas for verdadeira. Então a gente vai ter um ponto, e quando a função tende a esse ponto, a imagem cresce infinitamente ou decresce infinitamente. E pela esquerda a mesma coisa, ou vai decrescer infinitamente, ou vai crescer infinitamente. Vamos fazer um exemplo. Ache a assíntota horizontal da f de x igual a x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado. Que ponto é esse que a gente vai estudar? Nesse caso, a gente tem que olhar onde nossa função não está bem definida. E no caso aqui é para 2 e menos 2. Então aqui a gente vai utilizar 2 e menos 2, porque o denominador nunca vai ser zero. E se a gente colocar 2 ou menos 2, o denominador vai zerar. Beleza? Então o denominador nunca pode ser zero. E se tiver 2 e menos 2, ele zera. Então são os dois pontos onde nossa função não está definida. Então a gente vai estudar esses dois pontos. Então, fazendo o limite de 2 pela direita de x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado, a gente vai chegar em menos infinito. Por quê? 2 pela direita ao quadrado são valores maiores do que 2. Então, 2,00001 elevado ao quadrado vai dar um valor maior do que 4. Então, 4 menos um valor maior do que 4 vai dar 0 pela esquerda. Então, vai ficar 4 aqui em cima, dividido por um valor menor do que 0, né? Porque é 4 menos um valor maior do que 4, vai dar um número muito próximo de zero, só que negativo. Então, menos 0,0001. Isso daqui vai resultar em menos infinito. Então, 4 dividido por um número muito pequeno negativo vai dar menos infinito, porque sua imagem vai decrescer infinitamente. Vai decrescer infinitamente, isso daí. E limite de x tendendo a 2 pela esquerda vai dar mais infinito, por quê? Quando a gente faz 2 pela esquerda, são valores menores que 2. Então, 1,99999. Elevando isso ao quadrado, vai dar um valor muito próximo de 4, só que menor que 4. Então, 3,9999. Então, vai ficar 4 menos 3,999, vai tender a zero pela direita. Então, vai ficar 4 dividido por um número muito próximo de zero pela direita. Então, 0,00001. Isso vai resultar em mais infinito, que foi o que eu disse no slide passado. Agora, em menos 2. A mesma ideia. Menos 2 pela direita vai dar mais infinito. Por quê? Pela mesma ideia de se você eleva um número negativo ao quadrado, um valor menor que menos 2 vai ser menos 1,999. Se eu elevo menos 1,999 ao quadrado, eu vou ter mais 3,9998. Então, 4 menos 3,9998 vai dar 4 dividido por um número muito próximo de zero, só que positivo. Isso vai resultar em mais infinito. A mesma ideia para menos 2 pela esquerda. Aqui faltou menos 2, tá, gente? Desculpa. Mas aqui é menos 2 pela esquerda. Então, se a gente fizer menos 2 pela esquerda, vai ser valores menores que menos 2, ou seja, menos 2,0001. Se a gente elevar isso ao quadrado, vai dar um número muito próximo de 4, só que maior que 4. Então, 4,0001. Se a gente tirar 4 desse valor, vai dar menos 0,0001. Então, vai ficar 4 sobre um número muito próximo de zero pela esquerda, que é um número negativo. Vai decrescer a imagem
infinitamente. Isso vai resultar em menos infinito. Aqui a gente pode concluir, olhando aqui a definição, que a gente tem duas assíntotas verticais. Uma em 2 e uma em menos 2. Vamos olhar graficamente. Olha aí, graficamente. Quando a função tende a menos 2 pela esquerda, o que vai acontecer com a nossa imagem? Decrescer infinitamente. Pela direita, crescer infinitamente. Então, olha só nossa reta menos 2 sendo uma assíntota vertical. A nossa função nunca vai encostar essa assíntota, ela vai decrescer infinitamente e não encosta em x igual a menos 2. E vai crescer infinitamente e não encosta em x igual a menos 2, pela direita. E o mesmo caso aqui em x igual a 2. Da direita para a esquerda vai decrescer infinitamente, da esquerda para a direita vai crescer infinitamente a nossa imagem. Então aqui a gente pode concluir que a gente tem duas assíntotas verticais olhando o gráfico também. Muito obrigado por acompanharem a aula, se inscreva no canal, curte, compartilha, ajuda a gente a continuar com esse projeto que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Até a próxima videoaula.